Oi, gente, aqui quem fala é a Liléo e hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre um tema polêmico para uns, um tema assustador para outros, que é a famigerada mão. Esse tema ele é complexo entre o nicho de artistas iniciantes, né? A gente percebe que quando a gente evolui um pouco, algumas coisas que a gente tem muito medo antes se tornam coisas bobas depois. Hoje em dia eu consigo olhar para trás e perceber que eu não tinha muita maturidade quando se tratava de arte. Então, eu estudava pouco e arriscava muito. Eu fazia desenhos sem pensar muito no que tinha por trás, né, a história daquela arte. Não necessariamente tudo precisa de uma história, mas é interessante que tenha porque agrega mais sentimento à sua obra. Eu pegava meus desenhos e normalmente eu criava alguns personagens. E nesses desenhos eu fazia uma coisa que eu acredito que é muito comum, que é simplesmente botar os braços dos personagens para trás, assim como vocês podem ver aí na tela. Todas as artes que eu irei usar de exemplo são minhas para não constranger ninguém. Eu também colocava dentro de bolsos. Eu até mesmo fazia algumas cenas onde os personagens estavam com os braços, né, amputados e enfaixados, para simplesmente eu não ter que desenhar as mãos. Olha só que situação precária, né, da pessoa, da criança. No início, eu fazia isso. Quando você é um artista perdido nesse mundo da arte, perdido nesse mundo dos animes, perdido nesse universo inteiro que rodeia esse nosso nicho. Se você não tem ninguém para te guiar, ou ninguém para ao menos apontar os seus defeitos, os teus erros, você vai continuar a vida sem um pingo de autocrítica. E você vai alimentar a sua arte com técnicas medíocres. Você vai ignorar teclas de atalho, você vai ignorar macetes, você vai criar obras de baixa qualidade, sem nenhum conceito, certo? Na época de 2017, eu conheci o meu namorado, que na época era meu amigo. A gente não tinha muita liberdade um com o outro. Ele, inclusive artista, me ajudava, me guiava um pouco. Foi a mesma época que eu comprei uma mesa digitalizadora. Ele foi a pessoa que me ensinou a usar o software, que é o que eu uso até hoje, o PentoSci. Porém, como nós não tínhamos tanta intimidade assim no início, nós éramos apenas assim amigos, ele não tinha, eu acredito que ele não sentia liberdade muito grande de me jogar na cara os meus erros que eu tanto insistia em continuar cometendo. Com o tempo que foi passando, né, eu passei a época de 2017, 2018 toda fazendo desenhos assim, ou com as mãos muito medíocres, porque eu não tava nem aí para pesquisar, ou com as mãos escondidas. E quando a nossa relação foi crescendo, por isso que eu disse no vídeo passado que as comunidades de artistas são muito importantes para o seu crescimento pessoal e para o crescimento do outro que está com você, porque você vai englobar várias técnicas e vivências. O ponto que eu quero chegar é que, quando ele me contou o que eu estava fazendo, que eu não percebia, ou na verdade não fazia questão de perceber, eu pude melhorar e começar a fazer o trabalho com uma outra visão, com uma visão de observação. Se eu quero desenhar mãos, eu vou observar as mãos, eu vou ver qual o comportamento delas, eu vou ver até onde elas conseguem torcer, até onde os meus dedos esticam ou dobram. Sendo assim, eu vou observar, eu vou copiar, depois eu vou fazer sem olhar, depois eu vou olhar de novo, depois eu vou até mesmo traçar por cima, claro, nunca dizendo que foi algo que eu mesma fiz, mas a nível de estudo, eu vou fazer tudo isso. Então, quando eu pude abrir meus olhos, através dessa conexão, eu consegui entender que não era um bicho de 7 cabeças. Eu sei que dá vergonha de postar os desenhos, porque às vezes elas aparecem tortas, às vezes elas parecem estranhas. Poxa, que porra é essa? Tô desenhando um monte de salsicha. É triste ver que aquela obra de artista tal e aquela imagem do Pinterest tá tão diferente do que você fez. Você achou que ia conseguir fazer algo e não conseguiu, mas olha só a parte boa. Você só consegue fazer uma coisa excelente depois de fazer uma coisa feia, porque você vai adquirindo experiência na quantidade de vezes que você vai fazer um processo. Então você vai, fora a sua memória, né, de como as coisas funcionam,
você vai adquirir uma coisa chamada memória muscular. Olha só que legal. Depois de fazer mão tantas vezes, o seu corpo vai acostumar a fazer mãos. E vai chegar um ponto onde isso vai ser automático. Claro que você não vai se tornar uma máquina, mas vai ser muito mais fluido pra você. Você pode olhar pra mim e falar, mas nossa, é muito difícil. Mas eu já tentei fazer e eu já apaguei e eu apago tantas vezes, chega o papel rasga. Então tá, faz de novo. Eu sei que é cansativo, mas é necessário. Quando você tiver uma noção de como a mão funciona, de como ela pode ser dividida em formas, você vai conseguir criar algo que não é bizarro. Porque se você tentar fazer isso só da sua mente ou olhando para sua própria mão, é capaz que saia uma maçaroca que nem a IA faz. Um dedo a mais de vez em quando, o dedão no lado errado, coisas assim acontecem. Inclusive já aconteceu comigo. Se eu achar arte, eu boto pra você, eu botei uma mão trocada, né? O dedão é pra um lado, tá pro outro. Uma coisa que eu vou tentar falar pra vocês, pra ver se vocês lembram, é que o dedão tá sempre virado pro corpo. É claro que depende da posição, mas numa posição de relaxamento, o dedão tá virado pro seu corpo. Ai, ai. O que acontece? Você vai fazer uma coletânea de arquivos, de vídeos de outros artistas de processo, de fotos. Você vai observar elas e vai fazer um grande bolo de várias artes e vai tentar tirar delas o suco da arte e absorvê-lo e evoluir. Esse é um vídeo sobre mãos. Então, pra você que tá achando que se a IA não consegue fazer, você também não consegue, para de ser bobão. Vamos lá. E você vai observar o que eu vou fazer agora. Esse daí é basicamente o esquema que eu usei para aprender a desenhar mãos. Você vai conseguir observar o seguinte. Só pensando no pulso e na mão, você vai conseguir simplificar o pulso como um círculo, para que você possa fazer com que seu pulso seja articulável. Então você vai ter um quadrado para a palma da sua mão, e desse quadrado vão sair 5 ramificações, que são os dedinhos, que podem ser simplificados em outros quadradinhos, né, em outros retângulos. Eles também são articuláveis, por isso que são vários quadradinhos. Você vai poder simplificar as formas da mão desse jeito. E vai ficar muito mais fácil de desmistificar os movimentos. Então, esse daí é o esquema que você vai tentar absorver. E aí eu vou mostrar pra vocês outras posições de mão que eu consigo fazer usando esse esquema, né? Hoje em dia eu não faço mais esse esquema, eu só uso 2 formas. Não uso mais tantas formas. Eu uso o círculo pro pulso e o quadrado pra palma da mão. Talvez você consiga observar isso nos meus outros vídeos de processo. E é isso. Fica muito mais fácil de lidar. Uma dica que eu te dou pra você, depois disso tudo, é não esconda as mãos. Deixe elas saírem feias até que elas fiquem bonitas. Beijo. Como eu mesma sei por experiência própria, eu nasci uma criança muito feia e me tornei uma mulher bonita. Então, primeiro o feio, depois o belo. Adiós!